O casamento. Casal perfeito não existe, pois todos nós somos pecadores. Romanos 5, verso 12. Em Efésios 5, verso 25 é dito: maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse tipo de amor não é egoísta, não é possessivo. Pois o marido, se necessário, deve morrer pela esposa, e a mulher viúva pode se casar com outro homem, e isso não é pecado. O que a Bíblia não diz sobre o casamento? Em João 2, versos de 1 a 10, fala-se sobre a festa de casamento, em que Jesus transformou água em vinho. Mas na Bíblia não existe nenhum mandamento para se fazer festa de casamento, nem proíbe. Não existe nenhum mandamento que diga que se deve haver um líder religioso realizando o casamento, nem proíbe. Não existe nenhum mandamento que diga que o casal deve usar anel de aliança, nem proíbe. Sobre roupas de casamento, curiosamente em Mateus 22, versos de 11 a 13, vemos que os convidados tinham que usar roupas de casamento, mas se trata de uma parábola. Mateus 22, verso 1. Em Apocalipse 19, versos 7 e 8, Cristo é o noivo e a noiva usa roupa de linho fino, que são os atos de justiça. Mas, em se tratando de roupas literais, na Bíblia não existe nenhum mandamento dizendo que a noiva, o noivo e os convidados devam usar roupas específicas de casamento, nem proíbe. E também não existe base bíblica para dizer que aquele local onde o líder religioso fica seja altar de Deus. Não existe nenhum mandamento que diga de forma direta que o casal deve fazer o casamento em cartório. Em Romanos 13, versos 1 e 4, é dito que devemos obedecer aos governos, mas a passagem diz que se trata de governos que cuidam da população. Esse é o ponto. Em Atos 5, verso 29, vemos que há casos em que não devemos obedecer a autoridades. O que a Bíblia diz sobre o casamento? Em Malaquias 2, verso 14 é dito: Deus testemunhou entre você e a mulher de sua juventude, com quem você descumpriu, sendo ela a sua companheira, a mulher de sua aliança. E o verso 15 diz: com a mulher da juventude, ninguém descumpra. Essa passagem mostra que o casamento é uma aliança. A palavra hebraica dessa passagem, que significa aliança, é berit, que tem o sentido de acordo. Mas a Bíblia não diz se esse acordo deve ser por escrito ou não. Nem diz que é preciso haver seres humanos como testemunhas desse acordo. Essa passagem mostra que Deus é a testemunha desse acordo. E mostra que esse acordo não deve ser descumprido. E isso dá um aspecto de compromisso duradouro. Porém, existe a possibilidade de divórcio. Até Deus se divorciou. Jeremias 3, verso 8. Veja que em Deuteronômio 24, versos de 1 a 3, a mulher com uma carta de divórcio poderia se casar com outro homem, sem que isso fosse pecado. Porém, essa mulher não poderia voltar para o ex-marido. A palavra hebraica dessas passagens que significa divórcio é a palavra keritut. E não é essa palavra que aparece em Malaquias 2, verso 16. Esse é um detalhe importante. Em Mateus 5, versos 28 e 32, Jesus disse que se um homem casado olhar cobiçando a mulher do próximo, tal homem já cometeu adultério. E Jesus disse que o divórcio só é permitido em caso de porneia, que é uma palavra grega que se refere a vários tipos de pecados sexuais. Observe que em Mateus 19, versos 7 a 12, Jesus disse que o divórcio foi permitido por causa da dureza do coração dos maridos. E depois, tais homens que ouviram Jesus disseram que seria melhor não se casar. Então Jesus disse que existem pessoas que são eunucos de nascença, ou seja, pessoas que têm alguma diferença sexual de nascença. Deus e a mulher são auxílio. Em Salmo 33, verso 20, é dito que Deus é o nosso auxílio. Em Gênesis 2, verso 18, é dito que a mulher é um auxílio do homem. A palavra hebraica que significa auxílio, que aparece nessas duas passagens, é a palavra ezer. Ou seja, Deus e a mulher são auxílio. Se existe auxílio é porque alguém precisa de auxílio. Esse é o ponto. A questão do trabalho. Na Bíblia não existe nenhum mandamento que proíba a esposa de trabalhar fora. Nenhum mandamento que proíba o marido de fazer o serviço doméstico. Em Provérbios 31, verso 10, fala-se sobre a mulher excelente. O verso 16 diz que essa mulher compra uma propriedade e faz uma plantação. O verso 24 diz que ela comercializa seus próprios produtos. O verso 28 diz que essa mulher é louvada, ou seja, elogiada. Em Provérbios 14, verso 1, é dito que a mulher sábia constrói a casa. Direitos. Em Êxodo 21, verso 10, é dito que a esposa tem direito de receber do marido alimentos, roupas e relação sexual.
Essa passagem também menciona a poligamia masculina. A Bíblia não menciona a poligamia feminina. Quando uma lei não menciona algo, isso não significa que tal lei permita, nem significa que tal lei proíba. Isso significa apenas que tal lei não trata de tal assunto. No Antigo Testamento, em Levítico 19, verso 18, é dito: ame o próximo como a si mesmo. Óbvio que o marido deve amar a esposa e vice-versa. Em Efésios 5, verso 28, é dito: os maridos devem amar as próprias esposas como a seus próprios corpos. Quem ama a própria esposa ama a si mesmo. E o verso 29 diz: pois ninguém nunca detestou a própria carne, mas a alimenta e cuida. Em Tito 2, verso 4, é dito que as esposas devem amar a seus maridos, mas no texto grego trata-se do amor do tipo philos, ou seja, a esposa deve ser amiga do marido. Em Efésios 5, versos 25 e 28, no texto grego é dito que os maridos devem amar suas próprias esposas com o amor ágape, que é o mesmo amor que Jesus ensinou: amem uns aos outros assim como eu amei vocês. João 13, verso 34. Não existe nenhum mandamento específico para a esposa amar o marido com o amor ágape, mas existe um mandamento geral. Em Efésios 5, verso 2, andem em amor ágape assim como Cristo nos amou. E esse mandamento mostra que a esposa também deve amar o marido com o amor ágape, de forma geral. Da mesma forma, não existe nenhum mandamento específico para o marido ser submisso à esposa, mas existe um mandamento geral. Em Efésios 5, verso 21, submetam-se uns aos outros em temor a Cristo. E esse mandamento mostra, de forma geral, que o marido também deve ser submisso à esposa de acordo com Cristo. Em 1 Coríntios 7, verso 4, é dito que o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas a mulher tem o poder sobre o corpo do marido e vice-versa. Em 1 Coríntios 11, versos 11 e 12, é dito: porém, nem a mulher é sem o homem, nem o homem é sem a mulher. Assim como, pois a mulher provém do homem, assim também o homem através da mulher provém, pois tudo de Deus provém.